Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 31 de julho de 2025, último dia do mês, mas hoje nós estamos começaremos a leitura da carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Paulo se apresenta e diz para quem está escrevendo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade do homem, pela vontade de Deus, e junto com ele está Sóstenes, provavelmente o amanuense dessa carta, que ele escreveu essa carta para ele, que redigiu essa carta enquanto ele ditava o que estava dizendo. Naturalmente ele envia graça e paz àqueles irmãos ali e diz que está enviando a igreja de Corinto. Ele começa elogiando a igreja. Nos versículos de número 4 ao número 9, ele elogia, ele diz que dá graças a Deus pela graça de Jesus Cristo que os chamou, eles foram enriquecidos nele, palavra, conhecimento. E interessante, o versículo 7 vai dizer para nós que não falta nenhum dom para aqueles irmãos, e eles estão ali bem guardados, bem cuidados, estão bem ali capacitados por Deus. Mas a partir do versículo 10 vem o porém. Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Aquela igreja tinha problemas, e muitos problemas. Nós vamos ver que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, e é interessante isso ter acontecido logo lá no primeiro século, porque aqueles problemas lá eles continuam ainda hoje. Nós ainda temos esses problemas. Paulo, ele vai dizer que recebeu ali dos da família de Cloe ou de Cloé, que havia contendas entre eles no versículo 11. Ou seja, quando há um problema na igreja, aquilo precisa ser trazido à liderança, precisa ser trazido para ser resolvida a situação. Nós temos ali Jesus nos ensinando que há dificuldades entre as pessoas, eles precisam entre um e outro para se resolver, esse irmão te ouvir, ganhar seu irmão. Mas há situações que tem que ser trazida à liderança da igreja ou à igreja para que haja ali a coordenação da parte de Deus, da liderança, para estar resolvendo aquilo que está acontecendo. Não se ache muito espiritual se você vê um problema e fala Deus vai revelar ao líder. Não, se você viu, é porque Deus já te revelou de certa maneira aquilo que precisa haver cuidado, e você faz parte desse corpo, como nós vamos ver ainda dentro dessa carta. Vamos ver que a igreja estava dividida e Paulo está preocupado com aquilo, e ele vai dizer ali o que precisa ser feito. Ele vai dizer que a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, durante a leitura dessa carta, ele vai explicitar para nós que o poder do Espírito Santo é que faz com que nós compreendamos a maravilha que é o Evangelho. E como é que o Evangelho chega até nós? Através da pregação. E a pregação, segundo ele no versículo 21, é uma loucura. Ele vai perguntar aqui no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não torna Deus a louca sabedoria deste homem? Aí ele vai dizer, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo está dizendo que aqueles que são salvos, eles reconhecerão, conhecerão e entenderão a Escritura. Mas como eles chegam a crer? Através da pregação ou da loucura da pregação. E o que se prega? O versículo 23 vai dizer para nós, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E é interessante que Paulo, ele está falando de sabedoria, ele vai dizer que aqueles que são chamados, eles não são muito sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem nobres. Não são esses que são chamados. Por quê? Porque se esses fossem chamados, eles podiam se gloriar nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, é o que ele diz no versículo 26. O versículo 7 vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aquele que gloria, glorie-se no Senhor. É o que diz o versículo número 31. E é tudo isso que Paulo vai dizer aqui nessa carta. Estamos aqui diante de uma igreja com problemas que precisa ser tratada, e Paulo vai tratar disso, e nós também vamos ser tratados, porque muitos desses problemas dizem respeito a nós. Vamos estar atentos à leitura dessa carta maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.